Olha só, estamos de volta! Sim, Corujão! Olha, deu um pouquinho de trabalho, todo mundo pensou o que ia fazer, como ia fazer, mas voltamos, Leonardo Bertozzi. E aí, Alex? E aí, Gustavo? E aí, o Biratã Leal? Que prazer ter o Biratã aqui com a gente, hein? Ele é o campeão de pedidos, né, dos convidados do nosso Corujão, viu, Alex? Hoje eu tô aqui de penetra, aqui no lugar do Rafa. É verdade, Rafael Oliveira volta no próximo episódio, certo? Certo. E aí, Gustavo? Tudo certo, companheiros? Prazer enorme ter o Bira por aqui. Estou me adaptando, ó, cenário novo também, né? Então, a pandemia fez com que eu criasse um novo cenário aqui em casa também. Acho que está tudo certo, né? Os cachecóis aí, acho que está tudo bem enquadrado por aqui. Peraí, nesse momento onde nós estamos, no Rafael Oliveira Futebol, é isso? Isso. E qual é o serviço, Gustavo? É o serviço, já tá. Opa! De forma, tá vendo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acessar a playlist, navegar pelos 4 canais, fazer a inscrição nos 4 canais também, 5 agora, porque você tem que ir no canal do Bira também. Então, acessa o canal de todo mundo, se inscreve, dá like, curte, espalha, divulga, faz tudo aí. E o desafio de hoje O meu é o Bira Leal. O Bira Leal com um na frente, o Bira Leal, que é o meu Twitter, é meu Instagram e é também o meu canal. Tem um desafio hoje, viu, Alex? Qual? Não falar nem da Red Bull, nem do The Athletic e nem do Bayern de Munique, tá? Exatamente. Olha, Bira, se liga, viu? Não dá corda nesses 3 assuntos, senão o vídeo não termina, tá? Tô ligado. Deixa. Bom, aqui no Rafael Oliveira, olha só. Não dá corda. Aqui no Rafael Oliveira Futebol, nós vamos falar, Léo, dos 60 anos da Libertadores. Qual o maior time a não ganhar? A gente vai colocar os brasileiros na conversa ou não? Primeiro 100, vai. Daqui a pouco a gente chega lá. Eu vou citar, porque fazendo um paralelo com o futebol brasileiro, aqui a gente tem times que são fora dos grandes centros nacionais, Rio e São Paulo, que ganharam a Libertadores, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Na Argentina, você tem 2 times muito grandes, que são o Newell's Old Boys e o Rosário Central, e os dois não têm, né? O Newell's chegou mais perto, o Newell's chegou a 2 finais, aquela com o São Paulo em 92, 4 anos antes tinha feito final com o Nacional. Em 2013 tinha um belíssimo time, mas caiu no horto, né? E, portanto, sabe o que aconteceu, mas não conseguiu. Acabou a luz. Acabou a luz e não passaram para a final. Mas, enfim, o que aconteceu naquele ano? Se tivesse passado para a final, provavelmente tinha ganhado o Olímpia, porque era muito melhor time que o Olímpia. Aquele lá era muito cara de final antecipada. Então. E o Rosário Central não chegou a finais como o Newell's Old Boys, mas o time de 92 era um timaço, né? O time do Pochettino, o time dirigido pelo Marcelo Bielsa, e esse de 2013 do Tata Martino também. Então, eu iria de Newell's e Rosário Central, mas, para mim, o maior time sem Libertadores é o Newell's Old Boys. E aí, Gustavo? Olha, até pelo que aconteceu com esse clube, que é extremamente tradicional em seu país, grande, tem uma torcida apaixonada, e a forma como ele perdeu 4 Libertadores consecutivas nas finais, 85, 86, 87, aliás, 85, 86, 87, 88, é isso? Os 4 Não, 96. Não, foram 3. Isso. Foram 3 seguidas e uma quarta depois. Eu estou confundindo, eu tô misturando com a história do próprio Buffalo Bills. 85, 86, 87 e 96. É o América de Cali. Para mim, o América de Cali pela forma como perdeu 4 Libertadores, 3 consecutivas e a de 96, eu acho que é o clube de maior tamanho e pela forma, como eu disse, como aconteceu tudo isso, essas 4 derrotas na final da Libertadores América, eu voto no América de Cali. O América de Cali, em 87, foi a mais cruel de todas, né? Porque era a final era 2 jogos, ele perde, acho que de 1-0 do Peñarol, ganha de 2-0. Só que no regulamento da época, não é que ele ganhava o título por placar agregado. Forçava a realização de um terceiro jogo em que ele teria a vantagem do empate na prorrogação, porque ele ganhou no empate agregado. E daí, aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Diego Aguirre técnico, faz o gol do título do Peñarol. Tem esse vídeo no YouTube da narração uruguaia e da narração colombiana para esse gol. É um negócio absurdo o que aconteceu com o América de Cali. Ficou a 1 minuto de ser campeão, que ele poderia já ter tido o título no segundo jogo por saldo de gols.
Mas o que você acha, então, Biratan? Qual que você acha? Você acha que é o América Então, de eu Cali? acho que assim, claro que eu não vou repetir o que vocês falaram, né? O América de Cali, acho que é interessante que assim, ele é o time que esteve mais perto, e é um absurdo que nunca caiu o raio no lugar dele, né? Uhum. Nunca deu certo para ele. O News Old Boys, acho que assim, considerando que no Campeonato Argentino até o Argentino Júnior, com todo respeito, mas já ganhou, se um time como o News Old Boys ou o Rosário Central, você imaginaria que já tivesse ganhado. Agora, um clube, para mim, considerando a importância que ele tem para o país dele, que é um país que normalmente é competitivo em Libertadores, e a quantidade de vezes que ele jogou, ele nunca ter levado um título, aliás, nunca chegou em final, é o Cerro Porteño. Porque o Cerro Porteño, assim, o Olímpia tem 3 títulos e tem um monte de final. O Cerro Porteño, que teoricamente é um time tão grande quanto o Olímpia no cenário doméstico do Paraguai, ele nunca chegou em nem final. E assim, putz, o normal era já ter ganhado pelo menos o Minha lá, um ano lá que as coisas encaixaram, o time tava bom, ganhou. Mesmo que fosse aquelas Libertadores dos anos 70, 80. Mas nunca aconteceu com o Cerro Porteño. É uma distorção histórica bem grande. Fizeram aquele jogo duro com o Santos, né? No ano que o Santos foi campeão pela última vez. Sim! Né? Não, fizeram semifinal contra o São Paulo também, num dos títulos do São Paulo. Que daí o Ronaldo Luiz salva a bola em cima da linha. E o Cerro Porteño... mais participações sem título. Então, e nunca chegou em final. Chegou um monte de semifinal já, mas nunca... A do Ronaldo Luiz salvando agora foi contra o Cerro Porteño ou contra o Olímpia? Agora tô na dúvida. Mas teve um ano que ele foram tantas também que ele salvou. Ele perdeu uma semifinal pro São Paulo. Pro São Paulo do Tele. E dos times brasileiros, hein? Eu acho que assim, a discussão é Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense, porque o São Caetano foi uma chuva de verão ali, né? Foi aquele momento só e jogou uma chance gigantesca no lixo, em pleno Pacaembu ali, em mais uma das finais do Olímpia. Agora, o Fluminense e o Atlético fizeram final. O Botafogo, mesmo nos seus anos áureos, não conseguiu. O Botafogo tinha uma chance grande, tudo bem, em 63 perdeu para o Santos do Pelé, mas em 73 ele tira o Palmeiras, que era o campeão brasileiro, mas aí ele fica atrás de Colo-Colo e Cerro Porteño no grupo, e era um Botafogo forte, né, que tinha condição naquele ano de chegar à final, né. Pela história, né, pelo tamanho que o Botafogo sempre teve, por causa de Newton Santos, Didi, eu voto no Botafogo por conta disso, sabe? O Botafogo teve, que o Botafogo viveu o período do Santos, né, e um período em que os clubes brasileiros ainda não davam a mesma importância que a gente dá hoje em dia para a Libertadores da América. Mas até naquele desafio dos 20 maiores jogadores da história, né, eu preparei o meu vídeo já e eu falei muito sobre a questão do Newton Santos, né? Ter vivido essa época áurea do Botafogo, a enciclopédia do futebol, e não ter tantos títulos relevantes assim com a camisa do Botafogo. Né? Você pega os grandes nomes da história do Botafogo, nesse período, eles têm os títulos mundiais com a seleção, mas no futebol do clube, com o Botafogo, são poucas conquistas e todas regionais. Teve Taça Brasil, né? Sim. Que depois foi equiparada a brasileiro. Bom, o que mais bateu na trave, óbvio que foi o Fluminense, né? Que ficou ali naquela final contra a LDU. O Fluminense é um clube claramente maior historicamente que a LDU. 2008? Decidir em casa, tudo. Foi. 2008, né? No Maracanã. Uma final que o Gustavo sabe como deu dor de cabeça pra gente, né, Gustavo? Sim. Né, Gustavo? Lembra, né? Mas... Eu não lembro, eu não sei. Não, vocês não sabem mesmo. Acho que nem o Eu sei sim, eu tava na Trivela, né? Pô. Você tava também? Tava. Você tava ainda, né? Então você sabe também. Tá, a gente vai ter que fazer um corujão só para contar essa história depois. A gente chama o Caio. Mas é uma final que deu muita dor de cabeça pra gente. Então o Fluminense bateu muito na trave, mas eu concordo com o Gustavo que, assim, considerando o time, e o Atlético Paranaense tem uma final, né? Agora, considerando o time que chegou a ter, o Botafogo nos anos 60, e até tem muito a ver com essa ideia do Botafogo querer ser tricampeão do mundo lá com o Triangular de Caracas, porque o Botafogo não é que ele era um dos melhores, um time muito forte no Brasil. Ele era, certamente, um dos melhores times do mundo. Naquele período do Newton Santos, do Garrincha, né? O time do Botafogo era um dos melhores do mundo. Fazia excursões pelo mundo ganhando do Barcelona, jogando pau a pau com o Real Madrid e tudo. E realmente, de título, o maior título oficial, assim, foi a Taça Brasil, né? Esse Botafogo não conseguiu título internacional porque batia, por exemplo, nos anos 60 no Santos do Pelé.
né? Mesmo Taça Brasil, o Botafogo teria ganhado mais se não tivesse o Santos do Pelé atrapalhando, né? Então, o Botafogo provavelmente teria ganhado alguma Libertadores naquela época se não existisse o Santos do Pelé, porque ele jogaria várias e inevitavelmente ele ganharia alguma naquele período. Agora, eu acho que a gente tem São Caetano, aquela final do São Caetano no Pacaembu, aquela doeu, né? Eu tava lá. Doeu porque ganhou fora, né? Ganhou fora e era um belo time de futebol, né? Mas acabou perdendo. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, nessa discussão dos grandes, dos colombianos, porque tem muito time grande da Colômbia que não tem o título. E o Once Caldas tem, né? Tudo bem, o Atlético Nacional tem os dois também, mas ó, o Independente Medellín não tem, o Deportivo Cali, o América de Cali a gente já citou, mas os próprios times de Milionários, Independente Santa Fé. Então, pelo tamanho que tem o futebol colombiano, eles têm um desempenho muito ruim em Libertadores, né, em termos de conquistas, pelo menos. Final, né? mesmo esses todos, tem o América de Cali com um monte de final aí, que o Gustavo falou, mas acho que só o Deportivo Cali que jogou final também. Entre os que não foram campeões. Acho que o Milionários, não me lembro de final do Milionários, Independente Santa Fé. Não, o Independente Santa Fé tem Sul-Americana, né? Tem título de Sul-Americana. O Independente Medellín também não tem final, quer dizer, nem chegar muito perto eles chegaram. O Barcelona de Guayaquil podia ter ganhado uma, né? É outro que fez duas finais, perdeu aquela pro Vasco em 98, mas ali tudo bem, né? Deu a lógica. Mas em 90, né, a final foi com o Olímpia, né? E acho que foi acabou 2-1 nos pênaltis, foi um negócio meio absurdo. É verdade. Vocês falaram do Deportivo Cali, eu acho que foi o Sport TV que recentemente reprisou a final. Sim, 99. Com o Palmeiras? Sim. Aqui no Parque. O Deportivo Cali dá o título pro Palmeiras naquela última cobrança que vai para fora. Que dá que a bola vai entrar, né? Exatamente. Aliás, eu tenho um CD guardado desse jogo com a transmissão no rádio, só o áudio, gravado, transmitido pelo Amigão. Que legal. Rádio Bandeirantes. Essa daí, o torcedor do Palmeiras, se você tiver a oportunidade de procurar no YouTube, procure, viu? Porque foi um negócio espetacular. Acho que era o Amigão e o Calçade, inclusive, na Rádio Bandeirantes. É sensacional a transmissão dessa grande final. Que mais? Até a gente podia discutir qual é o menor time a ganhar a Libertadores, né? Tem bastante também. Não, porque aí eu acho seriamente que é o Once Caldas, cara. É o Once Caldas. Você teve times você teve o Nacional Querido na final, o Independente Del Valle na final, o próprio São Caetano, mas eles perderam, né? União Espanhola teve final. União Espanhola, que é como uma portuguesa de Santiago, mas o Once Caldas, porque o Argentinos Júniors, ele não é um clube grande, é um clube pequeno, mas é um clube que tem uma história que, já teve Sorin, Maradona, o Riquelme encerra a carreira lá, né, mas já teve muito time bom, né, então é até normal, assim, normal não, mas mais compreensível que tenha ganhado uma. Boa. A conversa tá boa, mas estamos aonde? No canal do Rafa, então não vamos ocupar tanto tempo dele, tanto espaço dele, certo? Estamos esperando, viu, Rafa? Eu peguei aqui rapidinho o time do Once Caldas na final com Boca. Vou pegar o time do segundo jogo. Aqui, só para vocês verem a qualidade da equipe também. Era o Enal no gol, o goleiro, não se lembra dele. Aí o Rojas, Banhegas, Catanho e o John Garcia. Meio campo com o Viáfara, o Rubem Velázquez, Erli Alcázar, Elkin Soto, Arnulfo Valentierra e o Dairo Moreno na frente. Esse era o time do Once Caldas, campeão da Libertadores da América, para cima do Boca Juniors de Abondancieri, Perez, Chiavi Burdiz, Clemente Rodrigues, Fabian Vargas, Villarreal, Canha, Catini, Canrele e Carlitos Teves. Quem? Carlito! E esse time tem uma tragédia, né? No mesmo ano, o Luiz Fernando Montoya, o técnico, foi baleado num assalto, né? Ficou tetraplégico. Foi bem triste, né? O que aconteceu com o Luiz Fernando Montoya naquele ano. E depois do Once Caldas... O Yarley, viu? O Yarley fazia parte desse elenco do Boca, né? Uhum. E depois esse time do Once Caldas quase ganhou o Mundial, né? Porque só perde o título nos pênaltis pro Porto. Numa disputa de pênaltis que o Diego do Ribas, do Flamengo, conseguiu ser expulso na disputa de pênaltis. Bom, o Porto e o Once Caldas só podia acabar daquele jeito mesmo, né? Pois é. Bom, lá no Leonardo Bertozzi, lá no Bertozzi pelo Mundo, o que nós temos? A gente vai discutir uma coisa que todo mundo ama discutir, que é o calendário europeu no futebol brasileiro. A gente vai discutir se é viável, se não é viável, se é legal, se não é legal, se dá para fazer, se não dá para fazer. Enfim, esse é um bom tema. Aliás, esse é um bom tema para esse período todo em todos os programas de televisão. E lá no Assiste aí, Hoffman?
Então, eu recentemente eu fiz uma série de especial com seleções que não existem mais, né? Montei como seriam em 2020 Iugoslávia, União Soviética e a Tchecoslováquia. Aí a brincadeira agora é Iugoslávia em 1994. Seria campeão do mundo? Boa, hein? Boa. E no Bira, o Bira está participando de todos os canais, certo? Sim. E no seu, Alex? Tudo. E no meu, nós vamos mostrar as camisas. Parece que todo mundo tem usado bastante nessa quarentena. Tem as camisas do Bira e, de repente, descanecados, quem sabe? Pra gente aproveitar esse cenário aqui, ó. Gosto. Certo? Fechamos? Fechamos. Valeu, gente. Então, Rafael Oliveira, futebol. O Rafa volta no próximo episódio do Corujão. Valeu!